Durante a semana, essa região é tomada por milhares de pessoas, ônibus, carros e uma correria constante. Mas no domingo, tudo muda. O ritmo desacelera, algumas ruas ficam quase vazias e outras continuam movimentadas, e a cidade revela um lado diferente da sua rotina. Nós estamos aqui no bairro da Consolação, indo para a República. Lá na frente já é República. E este é o Prédio Redondo, um dos prédios mais icônicos do centro de São Paulo, repleto de polêmicas. No passado tem histórias que já jogaram até bujão de gás lá de cima, fraldas cheias do que tem nas fraldas. A realidade do centro de São Paulo é repleta de histórias. Quem viveu e vive aqui conhece essas histórias. E o Prédio Redondo é um dos que mais tem histórias cabulosas, sinistras. E é um local de muita aventura. Prédio Itália ao fundo, Copan. É um cenário icônico, Igreja da Consolação. E a pergunta que fica, como é o centro de São Paulo de domingo? No domingo o centro ele é visivelmente mais vazio. Muitos escritórios estão fechados, bancos não funcionam e boa parte do comércio também não abre. Isso muda completamente a dinâmica da região. Lugares que durante a semana parecem sempre cheios ficam surpreendentemente vazios, silenciosos até. Quem está acostumado a passar por aqui durante a semana quase não reconhece o lugar. E fica um cenário bacana assim para observar mesmo a cidade. Quem gosta de observar assim as ruas com menos pessoas, todo esse tipo de coisa. E quem frequenta o centro no domingo? Mesmo mais vazio, o centro continua tendo movimento. No domingo aparecem outros tipos de frequentadores, pessoas caminhando sem pressa. A pressa da cidade diminui, evidentemente isso. Eu mesmo, assim, vendo as pessoas, parece que o clima, a atmosfera e as outras pessoas, elas têm uma influência direta sobre nós, isso de modo inconscientemente. Ou seja, a cidade está mais lenta, você também tem uma tendência a ficar mais lento. Turistas exploram a cidade, nós estamos indo para a República. Eu vi pessoas que, evidentemente, quem anda muito nas ruas, ele percebe que as pessoas são turistas, ficam olhando assim, observando, tudo parece muito novo. E este é o cenário de domingo. Como eu sempre digo, cada dia, cada horário é cada horário. Nós estamos aqui, acho que um pouco depois do horário do almoço, né? São Paulo, pelo menos na minha família, né? Não se almoça tão cedo, tipo 13, 14, até mais tarde. Cada família tem uma tradição. Mas, continuando, e eu observo, por exemplo, nós estamos aqui na República, o Copan é já ali na frente. Os turistas ficam observando, ficam assim, como vendo uma novidade, se impressionando. Positivamente eu vejo. Porém, há sempre o cenário de contraste, muitos moradores de rua, mas em quantidade muito menor que dias de semana, mas cada dia, de fato. Essa mesma região aqui, de noite, começa a ficar lúgubre, a atmosfera ela muda, de fato. E o centro, quando vai anoitecendo, fica mais parado, tem uma atmosfera mais pesada. Neste horário, ó, muito tranquilo, é aproximadamente 14 e pouco, muito tranquilo aqui na região da República, que melhorou bastante, que sofreu bastante especulação imobiliária por causa da valorização, policiamento que na República é muito intenso, um local extremamente clássico. Nós estamos, por exemplo, aqui debaixo do Copan,
Ó, um bar bem famoso aqui, que é o Bar da Onça, muito famoso mesmo aqui. E essa é a atmosfera de domingo. E aqui na República, aqui no Copan, a República, o bairro da República, é um bairro que foi nobre e não deixa de ser nobre, né? Mas mudou muito, muito mesmo. E está mudando, né? E tanto que está valorizando os imóveis. Um exemplo aqui, eu falei que é nobre, era o Hotel Hilton. Hilton é hotel de luxo. No passado, esse prédio era o Hotel Hilton. Aí houve essa crise sanitária, houve uma decadência enorme e está a República em ascensão. Está em ascensão, sem dúvida alguma. Eu mesmo tenho vários vídeos aqui, 23 já, que eu passei aqui debaixo do Copan, era outro clima, parece bem tranquilo mesmo. Neste horário que eu estou passando, o barulho é silencioso, é interessante aqui. O Copan, que é um local muito almejado por quem ama o centro, local que muitas pessoas querem morar, comprar imóvel, morar até de aluguel, porque é um ponto muito estratégico mesmo. Muito estratégico e no domingo extremamente calmo, muito calmo mesmo. Imaginar, né, eu estou aqui no térreo debaixo de milhares e milhares de toneladas de concreto. Isso é São Paulo. E algo interessante é que quem mora aqui, por exemplo, tem cafés, restaurantes, tem um clima bacana aqui. O que revela, e vocês verão no decorrer do vídeo, o contraste do centro de São Paulo. Os contrastes do centro. Cada local é cada local. E cada dia é cada dia. E cada horário é cada horário. A atmosfera, quando vai entardecendo e depois anoitecendo, muda muito. Como eu disse, é um horário que é de almoço, né? 14 horas. E na minha própria tradição, assim, de domingo não se almoça tão cedo. E como o centro tem, de fato, diversas partes. E aqui, nessa região do Copan, há um bar até chama Copanzinho. E tem prédios icônicos, né? O Copan, o edifício está este prédio aqui bem bacana. E eu imagino assim, na época que foi construído, eu sempre faço e falo do exercício de voltar a mente ao passado, e isso é, para mim, elementar e de fundamental importância, porque o futuro é produto de causas ocorridas no passado. Toda causa tem um efeito, e todo efeito tem uma causa. E olha que local fantástico. E o clima, a atmosfera é bem tranquila. Esse é o centro de São Paulo. E esta é uma parte pequena, né? O centro de São Paulo é bem grande. Uma parte pequena do centro de São Paulo, que, aliás, por ter, acredito eu, muitos restaurantes, o icônico Copan, o icônico Edifício Itália, é uma região que a tendência é se valorizar, ficar assim, relativamente mais tranquila em relação a outros pontos do centro. Aliás, eu suponho que a área que está sofrendo vou falar umas das áreas que estão mais sofrendo valorização no centro de São Paulo é a República. Aliás, eu mesmo procurei alguns apartamentos para saber os preços, kitnets, assim, apartamentos pequenos, e eu falei, nossa, os preços estão absurdos. Por quê? Porque é um local estratégico e almejado. E no domingo é dessa forma aqui, bem tranquilo. Por isso que eu digo, agora falando da experiência de São Paulo, a experiência de São Paulo, e especificamente do centro, depende de onde você mora, de onde você vai. Muita gente, eu como observador urbano, eu ando na cidade e percebo que as pessoas, elas ficam nas suas bolhas, mesmo no centro. Eu
caminho em vários locais. Eu vou no Campos Elíseos, eu vou na Santa Efigênia, no bairro, estou falando. Estou aqui na República. Muita gente que está dando um rolê aqui, fica bem na região que ele mora, que ele tem interesse, não faz esses rolês grandes. Por isso, quando eu falo o centro, é muito grande. E eu percebo, caminhando, assim, as pessoas que caminham, o tipo de pessoas. Eu consigo observar essas coisas com a experiência que eu tenho. São diferentes. Quem anda no Campos Elíseos é diferente de quem anda aqui. Por isso que o centro é muito grande. E falar de centro de São Paulo e caracterizá-lo por um local específico, assim, é muito incompleto, né? Por isso que eu falo do contraste, cada região é cada região, porque tem todo o sentido, assim, técnico que eu estou falando agora. Esse canal não é técnico, mas isso que eu estou falando tem um sentido técnico. Cada região é cada região. Por exemplo, aqui, ó, tem restaurantes bacanas aqui, padarias bacanas, tem o Copan repleto de restaurantes. É uma região que a tendência é sempre melhorar. E aí tem um ponto importante que eu vou falar aqui. Às vezes tem gente que faz vídeos em outras plataformas, essas de vídeos curtos. Nossa, o centro é completamente outro, está totalmente tranquilo. Isso não é verdadeiro. Agora, se você falar assim, esta parte aqui está muito tranquila, aí pode ser verdadeiro. Como eu digo, o centro é muito grande. Antes de passar aqui, eu passei no Campos Elíseos, passei na Duque de Caxias. Tá sinistro. Tá sinistro. Tá sinistro. Tá sinistro. Quem conhece, comenta à vontade, é livre. Campos Elíseos tá sinistro. A Duque de Caxias, vários mini fluxos. Vários. Regiões ali da Avenida Rio Branco, moradores de rua, pessoas infelizmente ali levantando a fumaça da pedra. A realidade é bruta. É o contraste de São Paulo e do centro como espaço urbano. Olha como o cenário mudou. Essa palavra que eu destaco bastante nos vídeos que eu faço, contraste, é muito forte, cara. É muito evidente, empiricamente, não é opinião. Olha o cenário aqui, ó, vários bares lá atrás abertos, padarias, pessoas almoçando. Se percebe que são pessoas de classe média alta até. Aqui o cenário é outro, tudo fechado e melhorou bastante, porque eu já passei aqui pessoas jogadas. Eu tenho um vídeo aqui, a crise do centro de São Paulo, crise social do centro de São Paulo, parte 1. Assistam, tá lá. O cenário. E tem partes que eu nem mostro porque a realidade é bruta. Ó, aqui era um prédio invadido. Aqui tinha um cenário de pessoas no chão aqui, um cenário que eu fiz vários vídeos, aliás. Repito, o centro de São Paulo, crise social do centro de São Paulo, parte 1. Tem a parte 2, tem a parte 3 também. Assistam para ver a realidade. Ó, olha aqui. Prédios pichados. Ó, lá atrás tinha um invadido. É o contraste de São Paulo. Mesmo com todas as mudanças, o centro continua sendo um dos locais mais simbólicos da cidade. E aqui estão os prédios mais importantes, mais icônicos. Nós passamos por alguns deles e vamos em direção ao Altino Arantes, o Banespão. E as regiões que a gente vai passando, vai revelando os contrastes fortes. E a Avenida Ipiranga, na qual estamos, é, depois da Avenida São João, a avenida mais importante do centro de São Paulo. Quando chove aqui, fica cheio de poça de água, fica um cenário bem feio. Muitos desses portões de aço completamente pichados, que dão uma aparência de abandono. Comente livremente nos comentários. Redundante o que eu disse. Vários locais para alugar, por quê? Porque o cenário aqui é bruto, agora a linguagem muda. O contraste aqui, pessoas jogadas nas ruas, no chão, um cenário constante aqui. Não é hoje, neste domingo, é constante, quem passa sabe. Por isso que eu sempre falo que a realidade tem dois lados. E neste vídeo é bem destacado isso que eu
que eu estou dizendo. A parte ali do Copan é espetacular, cara. Da hora, uma pessoa vem fazer um turismo, passa ali, almoça, tem uma experiência bacana com quem ela tá. Nossa, como o centro é legal, como melhorou, como está espetacular. Mas o centro é muito grande. É um local de contrastes fortes. E num domingo, quando vai anoitecendo, dependendo do local que se vai, aí o cenário muda bruscamente. Este é o centro de São Paulo e no domingo, né? A temática hoje é do domingo, mas também, né? Outros dias também, mas especificamente mais no domingo. A realidade é a realidade. E a Avenida Ipiranga merece. Eu andando no calçadão, eu mesmo já levei um capote monstro aqui, lá atrás. Fica até pra história aí, fica na minha memória. Merece uma transformação, né? O calçadão ser mudado e bem um calçadão sofisticado, né? Porque é uma das avenidas mais elegantes do centro, a Avenida Ipiranga. E no cruzamento mais importante da cidade, que é a Avenida Ipiranga com a Avenida São João. O que você acha? Mudou o cenário lá onde eu estava? Tipo ali no Prédio Redondo, depois debaixo do Copan, para aqui, ó, tudo fechado aqui. Aqui tá tudo fechado, aqui já ia importante este ponto. Até o tipo de pessoa que circula muda. Ali tinham senhores, umas senhoras, se percebe até de classe média alta para cima. Assim, eu, como observador urbano, cada vez mais eu percebo essas coisas. O cenário muda. O centro de São Paulo é uma cidade em si mesma. E na cidade existem as partes nobres e existem as periferias do centro, que são mais abandonadas, que tem mais as paradas, né, a pedra, essas coisas. O lado mais sombrio, essa é a palavra certa. E diante, olha aqui, do Banespão, como se fosse o prédio que, entre aspas, ilumina a cidade, né? É o ícone maior, não é o edifício Itália, não é o Copan, não é nem o Martinelli. O edifício ícone de São Paulo é o Altino Arantes Banespão, atualmente Farol de Santander, mas classicamente conhecido como Banespa, ou como eu digo, Banespão. O cenário mudou completamente. Isso manifesta aquilo que eu sempre digo mesmo, que cada horário é cada horário, cada área é cada área, e mudou muito, né? E está mudando assim, já esteve sombrio. Eu tenho experiências aqui que eu tinha várias feiras do rolo aqui no centro de São Paulo, várias e várias e várias. De domingo mesmo, várias. No centro da cidade. 2023 eu vim bastante aqui. Olha o cenário aqui. Pessoas assim no chão. Fica é triste em primeiro lugar. É um ser humano triste. E assim, uma pessoa que vem com a família fica desagradável. Pense, imagine você com a sua família. E assim, repito, cada dia. Tem dia que você pode ver um cenário bem obscuro. Eu tenho bastante experiência disso. E no domingo, assim, vai anoitecendo, a atmosfera vai ficando mais densa, mais pesada. E essa é a realidade do centro de São Paulo no domingo. E não tem no domingo a correria da semana, a cidade é mais tranquila, mais lenta, as pessoas andam mais devagar, parece que não há aquela correria. Então, isso pode ser um ponto considerado um ponto positivo, né? Realmente o cenário, parece que a correria da cidade ela diminui bastante. E caminhar por essas ruas acaba se tornando uma forma diferente de observar São Paulo, porque como tem menos pessoas,
Você observa mais as ruas, os prédios, os estabelecimentos muito fechados, mas assim, é uma experiência diferente. É uma experiência diferente. E em uma cidade que nunca para completamente, o domingo ainda consegue criar pequenos momentos de pausa, tranquilidade, o ritmo é menor, o contraste é grande. E como eu sempre digo, cada dia é cada dia, e a realidade é a realidade.